São Mateus, capítulo 24. Afastando-se então Jesus ia sair do templo, mas os seus discípulos aproximaram-se para mostrar-lhes os edifícios do templo. Ele, porém, disse-lhes: Não observais todas estas coisas? Deveras eu vos digo, de modo algum ficará aqui pedra sobre pedra, sem ser derrubado. Então aqui Jesus ia saindo com os discípulos, mas antes dele sair, os discípulos empolgados, com aquele templo, entusiasmados, porque foi o templo que Herodes reedificou, e eles falaram: tá vendo aqui, mestre, olha que pedras bonitas, que edifício bem feito, não é? Mas Jesus disse a eles: olha, aqui não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derribado. E exatamente foi no ano 70, não é? Que Babilônia, o Império Romano, através de Tito, destruíram aquele templo, aquele suntuoso templo, e só ficou o Muro das Lamentações. Enquanto estava sentado no Monte das Oliveiras, aproximaram-se dele os discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando sucederão estas coisas e qual será o sinal da tua presença e da terminação do sistema de coisas. Jesus, em resposta, disse: Olhai, que ninguém vos desencaminhe, pois muitos virão à base do meu nome, dizendo: Eu sou Cristo, e desencaminharão a muitos. Ouvireis falar de guerras e relatos de guerras. Vede que não fiqueis apavorados, pois estas coisas têm de acontecer, mas ainda não é o fim. Então agora já estava com os discípulos no Monte das Oliveiras, não é? E os discípulos querendo saber quando seria a volta dele e que sinal haveria da sua vinda. E aí ele disse que eles não ficassem preocupados, mas que eles ficassem atentos, porque muitos viriam em nome de Jesus, muitos que viriam dizendo que seria o Cristo, enganariam a muitos, mas ainda não era a hora, não é? Então isso que ele foi dizer para os discípulos. Os discípulos, por sua vez, já estavam convencidos, que Cristo voltaria. Ele já tinha falado algumas vezes para os discípulos, e também do fim do mundo, das coisas. E ele disse: olha, vai ter sinais que vocês vão saber, não é? Porque nação se levantará contra nação, e reino contra reino, e haverá escassez de víveres e terremotos no lugar após outro. Todas essas coisas são o princípio das dores de aflição. Então ele diz que haveria guerra, se levantaria nação contra nação, sempre teve isso. Nos últimos dias seria pior, E as guerras estão aí, e que eles deveriam olhar para isso e não ficar apavorados, pois estas coisas têm de acontecer. Então essas guerras que nós estamos vendo hoje, elas têm que acontecer, mas ainda não é o fim. Então as nações levantando contra nações, reino contra reino, escassez de víveres e terremotos num lugar após outro, Então tem escassez, extermínio dos animais, da raça humana, Todas essas coisas são princípio de dores. Então vos entregarão a tribulação e vos matarão, e sereis pessoas odiadas por todas as nações por causa do meu nome. Então, de fato, foi isso. Os discípulos que receberam essa instrução de Jesus foram mortos, Foram perseguidos, maltratados, e continuam até hoje as perseguições em cima do povo de Deus, Isso vai até o fim.
e morreram à espada, decapitado, enfim, em praças públicas, né? Foram comidos por animais ferozes que serviam de espetáculo para aqueles diabólicos, né? E surgirão muitos falsos profetas e desencaminharão a muitos. Nós estamos vendo aí hoje no YouTube, na internet, os falsos profetas enganando a muitos. São muitos que vão na sua onda. E por causa do aumento do que contra a lei, o amor da maioria se esfriará. Mas quem tiver perseverado até o fim é o que será salvo. Então, o amor vai sendo esfriando, né? Vai esfriando, a iniquidade vai aumentando os que são contra a lei de Deus, contra o santo sábado do Senhor, contra o sinal de Deus. Mas quem perseverar até o fim é que será salvo. E estas boas novas do reino serão pregadas em toda a terra habitada, em testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Então o evangelho do reino seria pregado em todas as nações, como já hoje, não é? Hoje todas as nações têm uma Bíblia, está lá o evangelho, está lá essa história que Jesus contou. Portanto, quando avistardes a coisa repugnante que causa desolação, conforme falado por intermédio de Daniel, o profeta, está em pé no lugar santo, quem lê, que o leitor use de discernimento. Então os que estiverem na Judéia comecem a fugir para os montes. Então aqui o que Daniel falou, né? Da desolação que haveria de acontecer e que eles deveriam ficar atentos, como aconteceu lá no ano 70, né? Uma desolação muito grande lá da Terra Santa, não é? Com o poder papal também surgindo, pisando a lei de Deus, as coisas repugnantes. Daniel também falou, né, que viria alguém mudando os tempos e as leis de Deus. Então, tinha que ter entendimento e discernir as coisas. Então, os que estiverem na Judéia comecem a fugir para os montes. O homem que estiver no alto da casa não desça para tirar de sua casa os bens. E o homem que estiver no campo não volte para casa para apanhar a sua roupa exterior. Ai das mulheres grávidas, das que amamentarem naqueles dias. Persisti em oração, que a vossa fuga não ocorra no tempo do inverno nem no dia do sábado, pois então haverá grande tribulação, tal como nunca ocorreu desde o princípio do mundo até agora. Não, nem tampouco ocorrerá de novo. Então ali foi uma coisa terrível, né? Quando o exército romano vinha se aproximando de Jerusalém, recebe uma ordem lá de Roma, que eles teriam que voltar, que os bárbaros estavam invadindo Roma. E quando eles voltam, os cristãos que ouviram a mensagem de Jesus fugiram de Jerusalém e conseguiram escapar, porque de repente o exército romano voltou, cercou a cidade, e eles não tinham como sair de Jerusalém. Foi a maior carnificina da história, não é? Começaram a matar uns aos outros, o pai matava os filhos para comer a carne dos filhos, os filhos já mais novos e os pais velhos matavam os pais para comer. As mulheres que geravam crianças foram brutalmente mortas, não é? Tendo o exército romano tirado o feto das barrigas das mulheres. Enfim, foi a maior carnificina registrada na história em Jerusalém. Mas Jesus deu alerta, né? Olha,
Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, porque no inverno lá na Palestina era difícil a locomoção. E nem no sábado, porque no sábado estavam reunidos adorando ao Senhor, porque lá guarda o sábado. E Jesus pediu que eles orassem para que não acontecesse isso com eles, né? De fato, se não se abreviasse aqueles dias, nenhuma carne seria salva. Mas por causa dos escolhidos, aqueles dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis, aqui está o Cristo, ou ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão grandes sinais e prodígios, a fim de desencaminhar, se possível, até mesmo os escolhidos. Nós temos visto aqui, através da internet, do YouTube, Facebook, os programas de televisão, muitos falsos profetas, falsos cristos, se apresentando, não é? Como se fosse Cristo, como se fossem enviados de Cristo, porém pregando o contrário a Cristo, né? Muito diferente. E cuidado dos escolhidos. Os escolhidos poderiam ser até enganados, né? Ludibriados com esses falsos pregadores. E eis que eu vos avisei de antemão. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está nos aposentos interiores, não o acrediteis. Então, não vamos acreditar nesses pregadores nem nesses falsos cristos, né? Pois assim como o relâmpago sai das regiões orientais e brilha sobre as regiões ocidentais, assim será a presença do Filho do Homem, não é? Porque onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão as águias. Onde tem cadáver, tem urubu, né? Tem lá os limpadores da terra. Mas ele falou que a vinda dele seria como um raio, né? Um relâmpago que sai de um canto e vai para o outro, não é? Não é assim, saiu uma notícia, fizeram até um hino, saiu uma notícia, Jesus Cristo já voltou. Está totalmente equivocado e contrário às palavras de Jesus, né? Porque todo olho verá, até o que traspassar o verão, diz Apocalipse 1:7. Imediatamente depois da tribulação daqueles dias, o sol ficará escurecido e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e os poderes do céu serão abalados, não é? Em 1780, em maio, 19 do mês, o sol escondeu o seu rosto e a lua em trevas se fez, né? Passados 53 anos, mas o outro sinal sucedeu, como o figo que cai da figueira, as estrelas caíram do céu. Chuva de meteoros na Europa foram vistos, cumprindo estas palavras de Jesus. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todas as tribos da terra se baterão, então, em lamentação, e verão o Filho do Homem vir nas nuvens do céu, com poder e grande glória, não é? Então Jesus vai vir nas nuvens do céu, todo olho verá, né? Até o que traspassaram verão, os poderes da terra, né? As estrelas caíram do céu, já falamos, e agora aparece o Filho do Homem, como foi visto, uma nuvenzinha do tamanho da metade da mão de uma pessoa, e vem se aproximando, até que é visto Jesus no trono com os seus anjos, e fica lá nas alturas, como disse Paulo, né? Manda os seus anjos buscar os seus remidos, que estarão aí vivos, os 144.000, e a grande multidão ressuscita nesse momento, quando os anjos
vem aos quatro cantos da terra buscar os remidos para encontrar com o Senhor nos ares. O que mais? Aprendei, pois, da figueira o seguinte ponto, como ilustração. Assim como os seus ramos novos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que o verão está próximo. Do mesmo modo, também quando vir de todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Então aqui Jesus manda olhar para a figueira, né? Aquela figueira que quando ele veio, ele disse que tinha fome e foi buscar frutos na figueira e só encontrou folhas, né? Não encontrou frutos. E ele amaldiçoou a figueira e a figueira se secou. E os discípulos ficaram ali impressionados, pois viu o poder de Jesus de secar aquela figueira. Mas aquela figueira tinha um símbolo, né? Era uma figura de Israel, dos judeus que só tinham aparência, eles não tinham frutos, não é? E ele amaldiçoou e secou. Mas ele mandou que olhasse para a figueira. E a gente consegue avistar isso, que em 1948, depois de mais de 1800 anos, os judeus voltam para a Palestina, através lá da ONU, e o brasileiro Oswaldo Aranha era o representante do Brasil na ONU, foi o voto de Minerva, o voto que decidiu a criação do Estado de Israel lá na Palestina. Então Israel começou a brotar, a figueira começou a brotar. Em 1967, na Guerra dos 6 Dias, Israel reconquista Jerusalém, a cidade do grande rei Davi, que conquistou na sua época, e as colinas de Golã e muito território palestino, através da Guerra dos 6 Dias, ficou na história de Israel. Então tudo isso é sinal dos 6 dias. Deveras eu vos digo que esta geração de modo algum passará, até que todas estas coisas ocorram. Não sabemos se a geração de 48 ou a geração de 67, não é? A geração é de 70 anos, disse Davi, se alguns pela sua robustez chegam a 80 e fada é cansaço. Então está dentro desse período, não é? Esses acontecimentos. O que mais aqui? Deveras eu vos digo que esta geração de modo algum passará, até que todas essas coisas ocorram. Céu e terra passarão, mas as minhas palavras de modo algum passarão. Acerca daquele dia e daquela hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Essa vinda de Jesus, que ninguém sabe, é a vinda no santuário, no dia 10 do 7º mês, não sabemos de que ano e de que momento, não é? Então aí ninguém sabe. Mas a vinda na nuvem do céu, diz lá que no dia de Deus vai anunciar o dia e a hora da vinda de Cristo, né? Então o povo de Deus vai saber o dia e a hora da vinda de Cristo, literal, na nuvem do céu. Mas ele diz assim, olha, pois assim como eram os dias de Noé, assim será a presença do Filho do Homem. Porque assim como eles eram naqueles dias antes do dilúvio, comendo e bebendo, os homens casando-se e as mulheres sendo dadas em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não fizeram caso, até que veio o dilúvio e varreu a todos, assim será a presença do Filho do Homem, né? Então Noé pregou durante 120 anos fazendo a arca, mas ninguém acreditou, ninguém
creu na mensagem dele, embora muitos vieram ajudar a fazer a arca, mas cansaram, não é? Desistiram. E Noé entrou na arca, ele, a mulher, e os filhos, as noras, os animais. Aí fechou a porta. 7 dias ficaram lá esperando a tal da chuva, que finalmente ela veio e matou aqueles que estavam fora da arca. Não é? Então, 7 anos, lá de Ezequiel 39, também está lá um período, não é? Do fechamento da porta da graça até a vinda de Cristo. 2 homens estarão então no campo, um será levado junto e o outro será abandonado. 2 mulheres estarão moendo no moinho manual, uma será levada junto e a outra será abandonada. Portanto, mantende-vos vigilantes, porque não sabeis em que dia virá o vosso Senhor. Né? Então aí tem as possibilidades, não é? De um ficar e outro ir, não é? Então, agora também tem a possibilidade dos 2 irem, como tem a possibilidade dos 2 ficarem, né? Então temos que servir ao Senhor, ter o sinal do Senhor para que a gente possa ser levado com Ele, não é? Mas saber isso, que se o dono da casa tivesse sabido em que vigília viria o ladrão, teria ficado acordado e não teria permitido que a sua casa fosse arrombada. Claro, não é? O pai de família, se sabe que vem um ladrão, ou qualquer pessoa, vai ficar esperto, não é? Esperar ou se preparar, não é? Para que esse ladrão venha e não possa entrar em casa, não é? Por essa razão, vós também mostrai-vos prontos, porque o Filho do Homem vem numa hora em que não pensais, não é? Pode morrer a pessoa, como já muitos morreram, não é? Numa hora que ele não pensa que vai morrer, acaba morrendo, não é? Então tem que ficar vigilante, guardando a lei de Deus, mandamento da lei de Deus, tendo o sinal de Deus. Por essa razão, vós também mostrai-vos prontos, porque o Filho do Homem vem numa hora em que não penseis. Mas quem é realmente o escravo fiel e discreto, a quem o seu amo designou sobre os seus domésticos, para dar-lhes o seu alimento no tempo apropriado? Feliz aquele escravo que, se o amo ao chegar, o achar fazendo assim. Deveras, eu vos digo que ele o designará sobre todos os seus bens, né? Então aqui aparece um servo fiel e prudente, que o Senhor constituiu sua casa para dar o sustento a seu tempo, né? Então tem um tempo para dar o sustento, que é o dia 10 do 7º mês, não é? Então viria alguém que seria esse servo fiel e prudente, que traria para nós, né, o momento, ou como achar aquele momento de Cristo interceder por nós, não é? Então tem um tempo, e o tempo é o dia 10 do 7º mês, mas precisa descobrir o 1º mês, o 2º até o 7º mês, para dar o sustento. Mas se aquele escravo mal disser no seu coração, meu amo demora, e principiar a espancar os seus co-escravos, e a comer e a beber com os beberrões inveterados, o amo daquele escravo virá num dia em que não espera, e numa hora que não sabe. Então, aquele mau servo não sabe, não é? Nem o dia, nem a hora, nem o momento. Por quê? Porque ele é mau. Ele é mau, ele não quer saber da verdade. Ele começa a espancar e maltratar os seus conservos, e nisso os seus conservos não entram na vida eterna, né? Perde a vida eterna. Então vai vir o Senhor daquele mau servo no momento em que ele não espera.
E o amo daquele escravo virá num dia que não espera e numa hora que não sabe, e o punirá com maior severidade, e lhe determinará a sua parte com os hipócritas. Ali é onde haverá o seu choro e o ranger de seus dentes. Então está destinado para os rebeldes o choro, o pranto e a condenação eterna. Não vão ter a vida eterna. Temos que ficar muito atentos para não errar e sermos prudentes e fiéis.